Clint Eastwood fez sua primeira aparição pública em 5 meses para apoiar sua amiga Jane Goodall. Ele estava sentado ao lado da ambientalista em seu seminário Reasons for Hope, em Carmel, Califórnia, como uma das lendas mais fortes e inabaláveis de Hollywood. Mas, durante uma chocante aparição ao vivo na televisão, o ícone de 96 anos deu uma notícia devastadora que deixou a plateia em silêncio atônita. O que começou como uma entrevista comum rapidamente se transformou em um momento profundamente emocionante e inesperado. Fãs do mundo todo se viram fazendo a mesma pergunta dolorosa: seria este o capítulo final para o homem que definiu gerações do cinema? E qual luta oculta Clint Eastwood vem travando por trás das câmeras durante todo esse tempo? E por que você acha que Clint Eastwood está sendo notícia desta vez? Como ele conseguiu manter a fama por décadas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo para nos ajudar a criar mais vídeos e revelar as últimas novidades sobre a realeza. Inscreva-se quando as lendas finalmente se tornam humanas. Durante a maior parte de sua vida, Clint Eastwood pareceu quase maior que a própria vida, como se pertencesse a uma categoria diferente da experiência humana. Em Hollywood, ele se tornou o rosto da dureza silenciosa, o tipo de homem que não precisava gritar para ser temido ou respeitado. Quer interpretasse o cowboy de olhar penetrante e poucas palavras, ou o detetive durão que parecia sempre um passo à frente do perigo, ele emanava uma presença que transmitia calma, frieza e total controle. Por trás das câmeras, ele demonstrava a mesma segurança de um cineasta que confiava em sua visão e raramente buscava aprovação. Com o tempo, algo interessante aconteceu na mente do público. A linha que separava Clint Eastwood, o ator, dos personagens que interpretava, começou a se desvanecer lentamente. As pessoas não o viam apenas como alguém que demonstrava força. Começaram a acreditar que ele era a própria força. Seu silêncio parecia sabedoria. Sua imobilidade transmitia poder. Mesmo seu olhar cansado nos últimos anos parecia carregar um significado que ia muito além das telas. Por décadas, Clint Eastwood manteve uma presença rara e duradoura em Hollywood, sobrevivendo às mudanças de tendências que viram muitas estrelas ascenderem e caírem. Enquanto a indústria muitas vezes constrói celebridades rapidamente e depois as vê desaparecer devido a escândalos, mudanças de gosto ou contratempos na carreira, Eastwood permaneceu consistentemente relevante como ator e diretor, conquistando o respeito de críticos e público de todas as gerações. Mesmo na velhice, ele continuou contribuindo para importantes debates no cinema, parecendo quase intocado pelo tempo. No entanto, aos 95 anos, quando refletiu publicamente sobre o envelhecimento, as perdas e o fato de ter sobrevivido a muitos de seus contemporâneos, a ilusão da figura intocável de Hollywood se dissipou. O mundo, em vez disso, viu um homem sem atuação ou persona, apenas um ser humano carregando décadas de memórias, arrependimentos e aceitação. Sua abertura revelou a realidade mais profunda da longevidade. O tempo, eventualmente, deixa sua marca não apenas no corpo, mas também no coração e no espírito. Em última análise, o tempo transforma completamente cada vida. Naquele momento, a lenda não desapareceu, mas mudou de forma. O invencível Clint Eastwood deixou de ser apenas um símbolo de força nas telas. Ele se tornou algo mais acessível e real. Um ser humano moldado pelo tempo, encarando com serenidade a verdade da sua própria vida. Que confissões Clint Eastwood fez? Quais são os momentos de que ele mais se arrepende? Vamos mergulhar nos detalhes da silenciosa confissão de Clint Eastwood, que revelou a dor que o sucesso jamais conseguiu apagar.
Os arrependimentos silenciosos de Clint Eastwood. Revelados. Por muitos anos, Clint Eastwood cultivou uma imagem pública que parecia quase inabalável. Para o público mundial, ele representava força, disciplina e independência frequentemente em papéis, nos quais enfrentava o perigo com calma, falava pouco e agia com decisão, sem hesitação. Com o tempo, essa persona na tela se fundiu com a percepção de sua vida real, criando a impressão de um homem no controle absoluto que nunca olhava para trás e jamais diminuía o ritmo. Sua longa e exigente carreira em Hollywood reforçou essa crença. Com persistência e trabalho árduo em inúmeros sets de filmagem, ele se tornou uma figura respeitada, admirada por priorizar a ação em vez da emoção e o progresso em vez da reflexão. Mas por trás dessa forte imagem pública havia uma história muito mais comum e profundamente humana. Era uma história moldada não apenas pelo sucesso, mas também por arrependimentos silenciosos que a fama não conseguiu apagar. Em uma entrevista destacada pela Christianity Today, Clint Eastwood falou inicialmente de forma calma e confiante sobre a vida. Sentado ao lado de seu filho Scott Eastwood, ele explicou sua crença de que as pessoas não devem passar muito tempo olhando para o passado. Em sua visão, focar-se constantemente nele pode limitar o crescimento pessoal. Seu filho concordou dizendo que havia aprendido essa mesma mentalidade com ele de seguir em frente independentemente do que acontecesse. Por um instante pareceu uma simples lição sobre força e foco, mas quando Scott encerrou a conversa, o tom mudou. A voz confiante deu lugar a algo mais calmo e reflexivo. Clint Eastwood começou a falar mais abertamente, como se a espera de anos finalmente tivesse encontrado espaço para se libertar. Ele admitiu algo muito pessoal. Ele tinha arrependimentos. Apesar de todos os seus prêmios, fama e conquistas, havia momentos em sua vida aos quais ele gostaria de poder voltar. Um de seus maiores arrependimentos era não ter passado tempo suficiente com seu filho enquanto ele crescia. Seu trabalho no cinema, as longas horas e a pressão constante da indústria consumiam grande parte de sua atenção. Enquanto construía uma carreira lendária, alguns momentos em família passaram despercebidos. Ainda mais emocionante foi sua reflexão sobre o próprio pai. Ele contou que seu pai morava perto o suficiente para visitas regulares, mas sua carreira agitada sempre parecia atrapalhar. Sempre havia outro projeto, outro prazo, outra responsabilidade. Então, de repente, seu pai se foi. Essa perda o marcou profundamente. Tornou-se um lembrete de que o tempo não espera, não importa o quão bem-sucedida ou ocupada uma pessoa seja. O que torna sua confissão tão significativa é a familiaridade que ela lhe parece. Por trás de toda a fama e conquistas, ele ainda era um filho, um pai e um homem, refletindo sobre as escolhas que fez. Sua história nos lembra de forma sutil que o sucesso pode construir um nome, uma carreira e um legado, mas não pode substituir o tempo perdido com os entes queridos. No fim, sua reflexão não se resume a Hollywood ou à fama. Trata-se de algo mais profundo e universal. O valor do tempo, a importância da família e o preço silencioso de estarmos sempre ocupados demais para parar e perceber o que realmente importa. Como foram seus primeiros anos? Que tipo de educação ele teve? Vamos mergulhar nos detalhes da infância de Clint Eastwood, marcada por lutas, instabilidade e sobrevivência. Da depressão ao destino. Antes de Clint Eastwood se tornar um ícone global, ele cresceu em meio à dura realidade da Grande Depressão da década de 1930 nos Estados Unidos. Sua família enfrentava instabilidade financeira, mudanças frequentes de residência e a constante pressão da sobrevivência. Como seu pai se mudava constantemente em busca de trabalho, Clint raramente teve um lar estável ou amizades duradouras.
Cada vez que ele começava a se adaptar a um novo lugar, a família se mudava novamente, forçando-o a recomeçar a vida repetidamente. Essa infância instável moldou silenciosamente sua visão de mundo, ensinando-o desde cedo que nada na vida é permanente e que a segurança pode desaparecer inesperadamente, sem aviso prévio ou preparação. Mesmo quando a família finalmente se estabeleceu na Califórnia, essa sensação de inquietação não o abandonou. A escola nunca despertou verdadeiramente o seu interesse. As regras pareciam desnecessárias e a autoridade muitas vezes mais irritante do que orientadora. Ele não era o tipo de aluno que se destacava academicamente ou seguia um caminho claro. Em vez disso, ele passou a juventude à deriva, experimentando diferentes empregos e aprendendo conforme avançava, sem uma direção clara para o futuro. Ele assumiu uma série de trabalhos comuns e fisicamente exigentes, salva-vidas balconista de supermercado, operário siderúrgico e bombeiro. Cada papel era uma forma de sobreviver, não um passo rumo à fama. Naquela fase da vida, nada nele sugeria sucesso em Hollywood. Ele era simplesmente um jovem trabalhador vivendo discretamente e tentando encontrar seu lugar no mundo como muitos outros ao seu redor. Então veio uma experiência que mudou sua vida e que pode ter deixado uma marca permanente em seu caráter. Enquanto servia no exército, Eastwood sobreviveu a um terrível acidente de avião sobre o Oceano Pacífico. A aeronave caiu inesperadamente à noite, deixando-o à deriva em águas frias e escuras, longe de qualquer segurança. Naquele momento não havia garantias, nenhum resgate à vista, apenas a luta pela sobrevivência. Ele teve que nadar em meio a ondas geladas, cercado pela escuridão, sem saber se sobreviveria até o amanhecer. Experiências como essa podem mudar uma pessoa profundamente. Após se deparar com a morte em uma idade tão jovem, algo dentro dele pareceu se fortalecer e se estabilizar simultaneamente. O medo perdeu seu poder sobre ele, da mesma forma que a incerteza antes o dominava. Ele passou a nutrir uma força silenciosa, calma, concentrada e inabalável sob pressão. Olhando para trás, muitos acreditam que aquele momento ajudou a moldar o homem que o mundo reconheceria mais tarde. A presença calma e controlada pela qual ele ficou conhecido tanto nas telas quanto na vida real pode ter nascido naquelas águas frias e escuras da sobrevivência, onde aprendeu que a vida é frágil e a coragem muitas vezes se manifesta em silêncio, como Clint Eastwood entrou no círculo de Hollywood. Como foi essa experiência para ele? Vamos explorar os detalhes de como Hollywood o rejeitou antes de o idolatrar. Da rejeição à lenda de Hollywood. Quando Clint Eastwood chegou a Hollywood, quase ninguém lhe dava uma chance real de se tornar uma estrela. Ele era apenas mais um jovem tentando entrar em uma indústria já repleta de rostos impecáveis, vozes confiantes e personalidades cuidadosamente moldadas. Mas Eastwood não se encaixava no padrão que Hollywood tanto apreciava. Desde o início, os executivos do estúdio não ficaram impressionados. Muitos o criticaram abertamente. Alguns disseram que ele não era um bom ator, outros focaram-se na sua voz, considerando-a rouca ou monótona. Alguns queixaram-se de que as suas expressões faciais eram demasiado rígidas, como se demonstrasse pouca emoção no ecrã. Aos seus olhos faltava-lhe o charme e a energia esperados de um protagonista. Nos bastidores, muitos na indústria duvidavam que ele duraria muito tempo. Ele era frequentemente visto como desajeitado, ainda aprendendo e não totalmente preparado para os holofotes. Em um mundo onde confiança e impacto imediato importavam, Eastwood parecia alguém que poderia desaparecer silenciosamente. Por muito tempo, o sucesso pareceu estar fora de alcance. Os anos se passaram e enquanto outros jovens atores subiam rapidamente na carreira, Eastwood lutava até mesmo para conseguir oportunidades constantes.
Ele continuou trabalhando, continuou aparecendo e continuou tentando. Mas Hollywood ainda não o considerava importante. Ironicamente, a mesma indústria que mais tarde o celebraria como uma lenda um dia o tratou como descartável. Então, lentamente as coisas começaram a mudar. Seu papel na série de televisão Rawhide lhe proporcionou algo que ele nunca havia tido de verdade antes: visibilidade. Semana após semana, o público em todo o país começou a notá-lo. Eles viram um tipo diferente de presença na tela. Ele não era barulhento nem extravagante, mas havia algo forte e constante nele. Uma força silenciosa que fazia as pessoas prestarem atenção mesmo quando ele dizia muito pouco. Mas a verdadeira virada aconteceu mais tarde com Dirty Harry. Aquele filme mudou tudo. Não apenas o tornou popular. Isso transformou a forma como o mundo o via. De repente, Clint Eastwood deixou de ser apenas mais um ator em busca de reconhecimento. Ele se tornou um nome conhecido mundialmente. A partir daquele momento, sua imagem se solidificou. Ele estava calmo, mas poderoso. Silencioso, mais intenso. Controlado, porém profundamente imponente. O público era cativado pela maneira como ele conseguia prender a atenção sem gritar ou exagerar na atuação. Enquanto muitas estrelas recorriam a discursos emocionados ou gestos dramáticos, Eastwood frequentemente fazia mais com menos. Um simples olhar, uma longa pausa ou algumas poucas palavras dele podiam moldar toda uma cena. Os críticos que antes o ignoravam ou descartavam começaram a prestar atenção. As mesmas pessoas que duvidavam de sua capacidade agora tinham que explicar seu sucesso. Seus filmes começaram a dominar as bilheterias e seu estilo tornou-se instantaneamente reconhecível. Com o tempo, Clint Eastwood deixou de ser apenas um ator tentando provar seu valor. Ele se tornou algo maior. Ele se tornou um símbolo de força, silêncio e controle. Hollywood não apenas produziu um ator de sucesso com ele, mas também ajudou a criar uma lenda duradoura que moldaria o cinema por gerações. Quem foi Clint Eastwood em Hollywood? Ele conseguiu manter uma vida privada, mesmo sendo uma estrela de Hollywood. Vamos dar uma olhada nos relacionamentos secretos e escândalos familiares que o acompanharam por décadas, por trás da máscara da lenda de Hollywood. À medida que a fama de Clint Eastwood crescia em Hollywood e além o interesse público em sua vida privada também aumentava. Quanto mais sucesso fazia nas telas, mais as pessoas queriam saber como era sua vida real, longe dos holofotes. De fora, Eastwood parecia calmo, concentrado e no controle da situação. Ele frequentemente interpretava homens fortes e disciplinados em seus filmes, personagens que se mantinham firmes sob pressão e sempre pareciam saber exatamente o que queriam. Mas por trás dessa imagem pública impecável havia uma história pessoal muito mais complexa que se revelou lentamente ao longo dos anos. Rumores sobre seus relacionamentos começaram a circular. Houve relatos de casos extraconjugais, romances secretos e conflitos emocionais que se estenderam por décadas. Com o passar do tempo, tornou-se público que ele teve 8 filhos com 6 mulheres diferentes. Mesmo assim, muitos biógrafos sugeriram que a verdade completa sobre sua vida privada talvez nunca seja totalmente revelada, adicionando ainda mais mistério à sua história. Esse contraste entre sua vida pública e privada fascinou muitas pessoas. O homem que parecia tão controlado e emocionalmente estável nas telas demonstrava-se muito menos previsível em seus relacionamentos pessoais. Enquanto seus personagens no cinema frequentemente representavam lealdade e ordem, suas relações na vida real eram por vezes marcadas por confusão, instabilidade e sofrimento emocional. Um dos capítulos mais comentados e dolorosos envolveu a atriz Sandra Locke. Durante anos, Locke e Eastwood mantiveram uma relação tanto romântica quanto profissional. Superficialmente pareciam um casal poderoso de Hollywood. Eles trabalharam juntos em vários filmes e frequentemente pareciam unidos, como se nada pudesse abalar seu vínculo. No entanto, quando o relacionamento finalmente chegou ao fim, a situação se tornou amarga e extremamente pública.
O que se seguiu não foi uma separação tranquila, mas uma série de disputas legais e batalhas judiciais. Essas revelações trouxeram sérias acusações, incluindo alegações de traição, interferência na carreira, desentendimentos financeiros e danos emocionais. A imagem de Eastwood como calmo e intocável passou repentinamente a ser alvo de intenso escrutínio público. Para muitos fãs, esse momento representou uma virada. Foi a primeira vez que viram um lado diferente do ícone de Hollywood, um lado que parecia mais humano, mais falho e muito menos parecido com os personagens fortes que ele interpretava nos filmes. Anos depois, outro capítulo emocional se desenrolou diante do público, o fim de seu casamento de 17 anos com Dinah Eastwood. Muitas pessoas ficaram surpresas, pois o relacionamento deles parecia relativamente estável em comparação com outros casamentos de celebridades. Eles mantinham um perfil discreto e raramente apareciam nas manchetes por escândalos ou dramas. Mesmo assim, até mesmo esse casamento de longa data chegou ao fim, mostrando mais uma vez que a vida pessoal de Eastwood era muito mais complexa do que seus papéis nas telas sugeriam. Passo a passo, a imagem da intocável lenda de Hollywood começou a desvanecer-se, substituída pela realidade de um homem cuja vida privada era tão dramática quanto os filmes que o tornaram famoso. Clint Eastwood sofreu um declínio na sua fama como astro de Hollywood. O que ele fez para se manter famoso? Vamos falar sobre como Clint Eastwood se reinventou repetidamente. A incessante reinvenção de Eastwood. A maioria dos atores eventualmente chega a um ponto em que sua fama diminui gradualmente. Alguns ficam presos interpretando o mesmo tipo de papel repetidamente, então o público deixa de vê-los como novidades. Outros simplesmente perdem a atenção quando novas estrelas mais jovens surgem no cenário. Em Hollywood, é muito comum que grandes nomes de uma época desapareçam silenciosamente quando o mundo muda. Mas Clint Eastwood se recusou a seguir esse padrão. Em vez de deixar que a idade ou o tempo o afastassem, ele continuou se reinventando e reconstruindo sua carreira. Ele alcançou a fama inicialmente como um astro de ação forte e silencioso, conhecido por personagens durões e papéis de pistoleiro do Velho Oeste. Para muitos atores, isso por si só já teria sido o auge de suas carreiras no cinema. Mas para ele foi apenas o começo de uma jornada muito maior. Com a evolução de Hollywood, ele não se apegou ao passado. Passou para trás das câmeras e, aos poucos, se transformou em um cineasta sério e muito respeitado. Essa transição não foi fácil, mas mudou a forma como a indústria o enxergava. Ele deixou de ser apenas um ator com forte presença em cena, tornou-se um contador de histórias com profundidade, visão e poder emocional. Então veio Os Imperdoáveis. Aquele filme marcou uma virada. Quebrou a antiga imagem que as pessoas tinham dele apenas como um herói cowboy durão. Em vez disso, mostrou algo mais profundo. Um homem disposto a questionar a violência, o envelhecimento, a culpa e o preço de uma vida violenta. A história pareceu honesta e impactante, surpreendendo muitos espectadores. Amplamente aclamada pela crítica, a obra conquistou importantes prêmios, consolidando-o como um diretor vencedor do Oscar. Anos depois, ele repetiu a façanha com Menina de Ouro. Desta vez, o público não ficou apenas impressionado, mas profundamente comovido. Ele contou uma história dolorosa e emocionante sobre sonhos, lutas e sacrifícios. O filme permaneceu na memória dos espectadores muito tempo depois dos créditos finais. Mais uma vez provou que ele não dependia de papéis de ação ou energia juvenil. Sua força agora vinha da narrativa, da emoção e da maturidade. O que torna sua trajetória tão notável não é apenas o tempo que ele permaneceu na indústria, mas como conseguiu se manter relevante enquanto tudo ao seu redor mudava constantemente. Hollywood é um lugar onde as tendências se transformam rapidamente. Novos estilos substituem os antigos.
Muitas carreiras ascendem rapidamente e declinam ainda mais rápido. No entanto, em meio a tudo isso, ele se manteve relevante, adaptando-se sem perder sua identidade. Mesmo aos 90 anos, quando a maioria dos cineastas de sua geração já havia se aposentado há muito tempo, ele continuava ativo. Ele continuou dirigindo filmes importantes, incluindo Juror número 2, mostrando que sua paixão pelo cinema nunca diminuiu de verdade. É isso que torna sua história quase inacreditável. Não se trata apenas de fama ou sucesso. Trata-se de resistência, reinvenção e da rara capacidade de crescer com o tempo em vez de ser derrotado por ele. Houve algum momento em que Clint Eastwood se emocionou na televisão. Como isso aconteceu? Vamos descobrir o lado humano das lendas. Então aconteceu um momento silencioso, porém impactante, que fez com que muitas pessoas vissem Clint Eastwood sob uma nova perspectiva. Isso ocorreu durante uma rara aparição pública, quando o lendário ator e cineasta falou abertamente sobre algo que havia mantido em segredo por muito tempo: envelhecer. Não houve drama, nem controvérsia, nem grandes anúncios. Mesmo assim, o que ele disse carregou um profundo peso emocional que permaneceu com muitos que o ouviram. Eastwood refletiu sobre o envelhecimento, a passagem constante do tempo e a perda. Falou de forma calma e simples, mas suas palavras revelaram algo profundo por baixo da superfície. Ele falou sobre quantas pessoas que conhecera ao longo de sua longa vida já não estavam mais entre nós. Amigos próximos haviam partido, pessoas com quem trabalhara por décadas haviam falecido. Os colegas atores que outrora estiveram ao seu lado nos anos dourados de Hollywood foram desaparecendo lentamente um após o outro. Era como se ele tivesse assistido ao fim de capítulos inteiros de sua vida sem poder impedi-los. Gerações de colegas e companheiros vieram e se foram enquanto ele permanecia. O que tornou esse momento marcante não foi apenas a tristeza, mas a honestidade. Clint Eastwood sempre foi conhecido por sua imagem pública de pessoa forte, reservada e austera. Durante a maior parte de sua carreira, ele raramente demonstrou emoção em entrevistas públicas. Ele raramente falava sobre dores pessoais ou conflitos internos. Em vez disso, mantinha tudo sob controle simples e privado, deixando que seu trabalho falasse por si. Mas agora algo havia mudado. Nesse raro momento, as pessoas puderam perceber um tom diferente em sua voz. Aos 95 anos, ele não era mais apenas a lenda forte das telas que o público conhecia há décadas. Ainda havia força nele, ainda havia confiança. Mas havia algo mais suave e humano nisso. Era a sensação de um homem que vivera uma vida muito longa e tinha plena consciência disso. Enquanto falava, muitos notavam o que poderia ser descrito como um cansaço silencioso por trás de sua famosa calma. Não era fraqueza, mas o peso natural de carregar quase um século de memórias. Memórias de sucesso, fracasso, amizades, perdas, erros, vitórias e tudo o mais. Pela primeira vez, Clint Eastwood não se sentia mais uma figura intocável de Hollywood. Ele parecia um homem comum, refletindo profundamente sobre a vida, o tempo e o fato de que ninguém escapa do envelhecimento. Foi isso que tornou o momento tão impactante. Não houve escândalo nem declaração chocante envolvida, apenas a verdade. A verdade simples e honesta sobre a vida seguindo em frente, não importa quem você seja. E essa verdade impactou muitas pessoas, mais do que qualquer cena de filme ou controvérsia pública jamais conseguiria. Porque naquele momento o público se lembrou de algo desconfortável, mas real. Até as pessoas mais fortes envelhecem. Até os nomes mais famosos eventualmente se afastam da atenção do mundo. Até mesmo aqueles que parecem maiores que a própria vida eventualmente se deparam com noites tranquilas, repletas de reflexão. E com essa constatação surgiu outro pensamento. Por trás de cada ícone existe um ser humano.
Uma pessoa que ama, perde, lembra e se arrepende como qualquer outra. As palavras de Clint Eastwood, embora simples, transmitiram essa mensagem com clareza. A fama não detém o tempo. O sucesso não impede a perda. A força não anula a emoção. No fim, o que as pessoas viram não foi apenas uma lenda falando, mas um homem encarando honestamente a realidade de que a vida sempre chega ao mesmo destino para todos. Com toda a fama que Clint Eastwood conquistou, será que lhe faltou algo? Podemos dizer que a fama lhe deu tudo. Vamos analisar como a fama não o protegeu da solidão do arrependimento ou do tempo. Por trás da fama existe a humanidade. Ao longo de sua vida, Clint Eastwood parece ter alcançado quase tudo o que Hollywood mais valoriza. Fama, riqueza, poder e influência, uma longa carreira e sucesso duradouro. Mas à medida que envelhecia, sua reflexão revelou algo mais profundo e humano. Nada disso poderia protegê-lo daquilo que todos nós eventualmente enfrentamos. Envelhecimento, desgosto amoroso, perda e solidão. A imagem de cowboy forte que antes o fazia parecer intocável foi aos poucos se desvanecendo. E por trás dela surgiu um retrato mais honesto da vida vivida sob os holofotes da mídia. As pessoas começaram a vê-lo não apenas como uma estrela de cinema, mas como um homem que sobreviveu à pobreza, à guerra, à rejeição, a relacionamentos desfeitos, às críticas públicas e à dor silenciosa de perder muitas pessoas que um dia conheceu e amou. Essa mudança de perspectiva transformou a forma como muitas pessoas o viam. Durante anos, o público o admirou por sua coragem diante das telas, mas mais tarde começaram a respeitá-lo por algo mais real. A honestidade de admitir que simplesmente sobreviver à vida também traz peso emocional e luta. Talvez seja por isso que tantas pessoas ao redor do mundo se identificaram profundamente com essa constatação. Por trás dos filmes famosos, dos prêmios, das controvérsias e da imagem cuidadosamente construída por Hollywood, sempre houve uma pessoa real tentando lidar com a vida. A ambição, os relacionamentos, o sucesso e o envelhecimento como qualquer outra. No fim, essa verdade se tornou ainda mais poderosa do que o mito que as pessoas haviam construído ao seu redor. Ela mostrou que, por mais brilhante que seja o sucesso de uma pessoa, isso não elimina a experiência humana da dor e da mudança. Com o tempo, as pessoas começaram a entender que a verdadeira força não está apenas em aparentar força, mas em ser honesto sobre as dificuldades da vida e aceitá-las com coragem. Sua história também nos lembra que a fama pode construir uma imagem poderosa, mas não pode criar um escudo contra o tempo ou as emoções humanas. Contudo, em vez de enfraquecê-lo, essas constatações tornaram sua história de vida ainda mais inspiradora para muitas pessoas que enfrentam lutas semelhantes à sua própria maneira. É por isso que suas reflexões posteriores soam menos como conversa de celebridade e mais como uma lição universal sobre a própria vida. Elas nos mostram que por trás de cada pessoa bem-sucedida existe um ser humano que ainda sente alegria e dor, que ainda perde pessoas, que ainda aprende e que ainda busca significado mesmo depois de alcançar grandes feitos. Mostram também que a reflexão na terceira idade pode transformar a admiração pública em uma compreensão e um respeito mais profundos pela trajetória completa de uma pessoa, e não apenas por suas conquistas na tela ou nas manchetes. Dessa forma, sua vida se torna um lembrete de que até mesmo as lendas são humanas no fundo, e o tempo eventualmente revela essa verdade a todos. Em última análise, substitui o mito pela realidade e a fama pela humanidade e verdade compartilhadas. Então, o que você acha das confissões e momentos emocionantes de Clint Eastwood? Você acha que isso pode ser efeito da idade? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo.
E não se esqueça de curtir e se inscrever.